Muito bem, chegamos na nossa aula 4. Nós vamos falar hoje nesta aula sobre o segundo mandamento, e nesse segundo mandamento nós vamos estudar a incomparabilidade de Deus. Quero compartilhar já com você o texto de Êxodo capítulo 20, mas nós vamos orar antes, vamos pedir a Deus que nos oriente nessa aula. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de ministrar a Tua palavra. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos, que possamos entender que o Senhor não é apenas singular, mas o Senhor também é incomparável. Nos revele, Senhor, o princípio por trás desse segundo mandamento e nos mostre, Senhor, como podemos aplicar as questões da nossa atualidade. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que ao nos ensinar isso, a nossa vida seja mudada, a nossa postura, a nossa resposta a questões como essas sejam respostas bíblicas e que em tudo o Senhor seja glorificado. Obrigado por cada um que está acompanhando essa aula, Senhor, e tem estudado conosco no nosso seminário. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós já falamos na aula passada sobre a singularidade de Deus. O versículo número 3 que está aí na tela, de Êxodo 20, vai dizer: Não terás outros deuses além de mim. Então, esse princípio do primeiro mandamento diz que Deus é singular, não é? E no segundo mandamento, nós vamos estudar que Deus é incomparável. Então, a partir do versículo 4 desse texto, vou colocar na tela aí para você, do versículo 4 até o versículo 6, o texto diz assim: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E o castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja você que este mandamento vai falar exatamente sobre as imagens. Esse é um texto muito usado por todos nós, não é? Quando nos deparamos com alguém que segue alguma religião muito baseada em imagens, não é? Como no nosso caso aqui do Brasil, nós vemos o catolicismo como sendo uma religião dessa, né? Uma religião que carrega muita imagem, que carrega muito ídolo, muita escultura. Então, como é que o segundo mandamento ah, responde a essas coisas? Ele vai começar estabelecendo o princípio de que Deus é incomparável. Então, veja, se no primeiro mandamento Deus é singular, não há outro Deus como o nosso Deus, não há um Deus que se equipare ao nosso Deus. Ele vai dizer no segundo mandamento que das imagens que o homem projeta, das imagens que o homem produz, nenhuma delas, seja homem ou coisa, podem se comparar a Deus. Deus é eterno, Deus é imensurável, Deus é infinito, Deus é extremamente perfeito. Nenhum desses atributos podem ser dados a coisas que nós humanos criamos, a projeções humanas. Então, nesse aspecto, Deus, ou em todos os aspectos, Deus é incomparável. Eu vou colocar na tela, vou tirar a Bíblia nesse momento, e você está vendo aí um pouco do conteúdo da aula de hoje. Então vamos lá. Eu já dei esse contexto, né, da ética dos 10 mandamentos, falei que ah, nós temos, antes de mais nada, vou colocar a Bíblia mais uma vez, porque eu não quero perder isso de vista. O versículo 2 vai apresentar o Evangelho para nós, na medida em que mostra que Deus nos tirou da escravidão e nos levou e nos libertou, não é? Nos levou para uma terra prometida. Esse mesmo cenário acontece conosco hoje, na medida em que somos alcançados por Jesus pela mensagem do Evangelho. Nós somos retirados da escravidão do Egito e somos agora transportados para o reino de luz.
Nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo agora. Ah, então, a partir do Evangelho, da imagem desse Deus que nos liberta, nós então temos uma sequência de princípios. Então, o primeiro princípio está no versículo 3, que é o primeiro mandamento, que fala sobre a singularidade. E agora o segundo mandamento, que envolve os versículos 4, 5 e 6. Tá bom? Então, é nesse contexto que nós chegamos no segundo mandamento. Vamos entender agora um pouco o que a Bíblia fala sobre esse segundo mandamento no Antigo e no Novo Testamento, numa versão mais inibidora. Ou seja, o que esse, esse mandamento proíbe em si. Então vamos lá. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, o que a gente percebe é uma proibição, não só pegando esse princípio de Êxodo, capítulo 20, deixa eu tirar aqui para você, para que você possa ver, né? Então nós estamos numa versão aqui inibidora, ou seja, o que esse princípio, o que esse mandamento nos proíbe. Então, no Antigo Testamento, havia uma referência muito séria aos próprios corpos celestes. Você vai perceber isso logo no início da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, quando no versículo 14 de Gênesis 1, ele vai dizer assim: E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste. Eu estou lendo versão do século 21 aqui, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinal tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra. E assim foi, versículo final do versículo 15. Veja, Moisés aqui poderia ter escrito que Deus simplesmente fez o sol e a lua, porque é exatamente o sol e a lua que faz separação entre dia e noite. Agora, no lugar disso, ele usa a palavra luminares. Por que essa omissão do nome Sol e Lua? Exatamente por conta da idolatria que havia já no tempo de Moisés para os corpos celestes. Então, quando Deus diz que nenhuma imagem esculpida devia ser adorada, nenhuma figura do que há em cima no céu, veja, isso daqui é uma referência às estrelas, ao Sol, à Lua, não é? São elas que estão acima do céu e embaixo da terra, ou seja, aquelas coisas produzidas pelo homem, deuses fundidos, escultura, projeções humanas de alguma maneira, e nem debaixo da terra. Então repare que qualquer coisa em qualquer nível que seja produzido de alguma maneira pela imaginação humana é extremamente proibido aqui nesse segundo mandamento. É muito interessante olhar o período dos reis. A gente percebe ali que a Bíblia vai dizer que alguns reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e alguns reis fizeram o que era reto, o que era bom aos olhos do Senhor. Mas alguns dos que fizeram o que era bom, o que era reto, a Bíblia vai dizer que mesmo assim eles não retiraram os postes ídolos, eles não retiraram aqueles lugares de cultuação idólatra. A Bíblia faz questão de mencionar esse tipo de atitude porque isso para Deus é extremamente sério. Não é? Então, esse mandamento visa proibir qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração, qualquer busca por segurança, por esperança que não esteja em Deus. E aqui a gente vai encontrar astros, corpos celestes, a gente vai encontrar deuses fundidos, a gente vai encontrar postes ídolos, e a gente vai encontrar, inclusive, no livro de Ezequiel, quero voltar com a Bíblia aqui e colocar Ezequiel, capítulo 14. Veja que interessante esse texto. Ele vai falar sobre o castigo daqueles que praticam a idolatria. E eu vou ler esse texto aqui. Diz assim: Então alguns dos anciãos de Israel vieram a mim e se assentaram. E a palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos.
Devo eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: aquele da casa de Israel que der lugar no coração aos seus ídolos e puser o tropeço da sua maldade diante de si, e for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme os seus muitos ídolos, para que possa reconquistar o coração da casa de Israel, que se distanciou de mim. Versículo 5: para que eu possa reconquistar o coração da casa de Israel, que se distanciou de mim por causa dos seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai o rosto de todas as vossas abominações. Versículo 7: porque aquele da casa de Israel, ou dos outros estrangeiros que moram em Israel, que se distanciar de mim e levantar ídolos no coração, e puser tropeço ímpio diante de si, e for ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe por mim mesmo. E voltarei o rosto contra esse homem, e falarei dele como um sinal e um provérbio. E o exterminador do meio, e o exterminarei do meio dele, do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta. E estenderei a mão contra ele e o destruirei no meio do meu povo. Versículo 10 e 11. E levarão o seu castigo. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine de todas as suas transgressões, mas que seja o meu povo e eu seja o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veja, esse é um texto muito direto que fala sobre o problema, o pecado, na verdade, essa é a palavra certa, de adorar os ídolos. E aí nós encontramos aqui, quero voltar para o texto de Êxodo 20, colocar mais uma vez a Bíblia aqui para que você acompanhe comigo, as consequências de quem adora ídolos, ou de quem presta cultos a qualquer outro que não seja Deus. Versículo 5 vai dizer na segunda parte: eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Essa é a consequência é a maldição. É, E muitos aqui podem acreditar numa certa maldição hereditária, já que ele fala aqui que ele castigaria o pecado dos pais nos filhos, não é isso? Veja bem, nós não acreditamos em maldição hereditária, não acreditamos que a Bíblia dê esse ensinamento, com exceção da maldição do pecado. A própria Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós cremos que o ensino bíblico é um ensino de que cada pessoa responde pelos seus próprios pecados. No entanto, esse versículo aqui, ele não faz uma referência a pecados ou uma espécie de maldição hereditária. Na verdade, o que esse versículo está querendo dizer é que os pais, na sua maneira pecaminosa de viver, na sua forma, nos seus hábitos pecaminosos de viver, acabam passando para os filhos esse hábito, e os filhos, por sua vez, vão reproduzir aquilo que aprenderam de seus pais e vão ensinar os seus filhos, e os seus filhos, e assim vai de geração em geração, sem que Deus traga arrependimento. Então, uma maneira de punir, uma maneira de castigar pessoas que adoram ídolos fazendo com que essas pessoas, entregando essas pessoas aos seus próprios desejos. Essas pessoas vão criar hábitos pecaminosos, esses hábitos pecaminosos vão passando de geração em geração, coisas que acontecem, né, com todo mundo. O ímpio passa a sua impiedade aos seus filhos e assim por diante, assim como nós, que temos a nossa fé em Cristo Jesus, ensinamos os nossos filhos
quem é Jesus, quem é Deus, a salvação, pregamos aos nossos filhos o evangelho, na fé de que um dia Deus os salve. Mas o que esse versículo aqui está querendo dizer não é maldição hereditária, mas é que o hábito dos pais acabam sendo influenciado nos filhos e isso vai passando de geração em geração. Agora veja, no Novo Testamento, deixa eu tirar a Bíblia aqui agora para que você veja o que eu vou fazer. No Novo Testamento, essa ideia de idolatria ela é ampliada na medida em que nós agora temos plena condição de ah, criar ídolos dentro dos nossos corações. Obviamente, isso já era feito no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento traz essa ideia de idolatria mais profunda. E o próprio Calvino vai dizer aquela frase que nos é tão conhecida, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A todo momento nós estamos criando ídolos, por isso nós devemos nos guardar deles, né? Então veja bem, ah, com esse pensamento de que nós podemos criar ídolos, nós podemos nos agarrar a desejos extremamente pecaminosos do nosso coração, nós podemos transformar nossa esposa no nosso Deus, o marido no Deus, os nossos filhos, nós de repente aguardamos tanto o nascimento dos nossos filhos, desejamos tanto ser pais, e quando eles nascem, então nós transformamos esses nossos filhos em deuses. O nosso Deus pode ser o nosso emprego, o nosso salário, pode ser a nossa condição financeira, o emprego pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Tá? Então, quero ler alguns trechos da Bíblia que falam sobre a idolatria, trechos no Novo Testamento. Vamos começar com Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, e aí ele vai listar quais são: prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Então veja, um coração avarento, um coração ambicioso, é um coração idólatra, um coração voltado às riquezas. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Olha o que diz aí. Portanto, verso 4, quanto ao comer carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Quando Paulo responde no capítulo 8 de 1 Coríntios sobre a questão de que se pode ou não comer carne sacrificada a ídolos, ele vai dizer que o ídolo nada é. Então ele vai responder essa pergunta dizendo que o ídolo não tem valor. Esse é o princípio que Paulo está tentando ensinar aqui. Não há valor no ídolo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6 agora, versículos 9 e 10, tá aí na tela para você me acompanhar, o texto vai dizer assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Então veja, os idólatras que aparece aqui, versículo 9, diz o texto que eles não herdarão o reino de Deus. Então veja que a questão é extremamente aprofundada no Novo Testamento e traz aqui a questão de que a idolatria é algo que pode ser produzido no coração humano. É por essa razão que 1 de João, capítulo 5, versículo 21, um texto bastante conhecido e bem pequenininho, diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tá? Então, nós estamos aqui diante de daquilo que a Bíblia nos mostra como sendo uma versão inibidora desse princípio que é nos mostrado no segundo mandamento. Vamos olhar agora essa versão positiva e construtiva. Se por um lado o segundo mandamento proíbe qualquer culto, qualquer veneração
a qualquer projeção humana, estando em cima dos céus, na terra e debaixo dela, o que esse segundo mandamento nos incentiva? Então nós temos aqui, nesse segundo mandamento, no Antigo Testamento, uma promessa de misericórdia. Eu quero pôr mais uma vez o texto e quero de Êxodo, Êxodo capítulo 20, e quero que você veja especialmente o versículo 6, porque se o final do versículo 5, deixa eu subir mais um pouco aqui, né? Se o final do versículo 5 diz que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que rejeitam a Deus, porque a idolatria nada mais é do que uma rejeição a Deus, no verso 6 ele vai dizer o que a bênção que aquelas pessoas que observam, que guardam esse segundo mandamento, vai receber. Versículo 6 diz: Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Mesma coisa. Deus é bondoso na vida dos pais, misericordioso na vida dos pais, em algumas versões bondoso, tá? Ah, essa bondade, essa fé, essa maneira de andar diante de Deus é passada de pai para filho. Os filhos entendem, são convencidos pelo Espírito Santo, obedecem a este mandamento, assim como os pais ensinaram, e assim nós temos Deus exercendo sua misericórdia de geração em geração àqueles que amam a Deus. Da mesma maneira que não acreditamos em maldição hereditária, nós não acreditamos em fé hereditária. Não é? Por isso, nós acreditamos que Deus tem os seus eleitos, Deus tem aqueles que ele separou antes da fundação do mundo, ah, e que não necessariamente envolve hereditariedade. Mas nós ensinamos nossos filhos e pedimos a Deus que os salve. E diz aqui no versículo 6 que essa misericórdia daqueles que observam esse segundo mandamento, ele vai se estendendo, essa maneira de viver pela fé vai se estendendo de geração em geração. Isso é muito interessante porque nos mostra também que essa maneira que nós temos de viver vai passando de geração em geração e nos causando muita alegria na medida em que nós olhamos para os nossos filhos e vemos que eles estão seguindo no caminho do nosso Deus, não é? Nós temos uma extrema alegria na medida em que nós percebemos que Deus vai estendendo isso na vida deles também, não é? Sou pai de uma filha já adulta, e é uma enorme alegria ver a paixão, o amor que ela tem pelas coisas de Deus, não é? Eu não atribuo isso a, ao meu modo de vida. Isso daqui, como pai, foi a maneira, inclusive, que a Bíblia me ordena a criar a minha filha. Mas, graças a Deus pela sua misericórdia, que alcançou o coração dela e fez com que ela também amasse a Deus neste mundo. Então, isso nos leva a uma vida pura. Isso nos leva a nos distanciarmos da impureza do mundo. Isso não só purifica as nossas atitudes, mas antes disso, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Os nossos pensamentos passam a ser moldados pela palavra de Deus. A nossa paixão, o nosso desejo passa a estar eh, totalmente conectados ao nosso Deus. Nós temos diversos exemplos no Antigo Testamento de homens de Deus que se guardaram dos ídolos. Eu acredito que a pessoa de Daniel talvez seja o mais icônico, né? Que no meio de uma nação pagã, os babilônicos, ele se manteve puro, ele não se deixou levar pelos rituais e pelos costumes da Babilônia, mas ele manteve ali a sua dieta, manteve ali suas orações, ele não se curvou a nenhuma estátua quando ela era apresentada e exigida, não é? Então ele se manteve fiel a Deus e é assim que nós devemos viver também, né? Assim como Daniel.
No Novo Testamento, nós somos exortados também a deixar os ídolos e a nos voltar ao Deus vivo. É, nós estamos falando em Novo Testamento, mas eu não posso deixar de fazer referência, por exemplo, a textos como o Salmo 15, que vai falar eh, como são os ídolos na visão do salmista, né? Eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, eles têm boca, mas não falam. Então, são seres extremamente limitados, são coisas, na verdade. E não podem ser comparados à grandeza do nosso Deus, não é? Por isso, nosso Deus é incomparável. Se nós que somos imagem e semelhança do nosso Deus já não somos comparáveis, no sentido de que o nosso Deus é perfeito em todos os seus atributos, imagine aquilo que nós produzimos como seres humanos. Tá? Então, o nosso papel é sempre nos converter. Nós somos chamados, se por um lado o nosso coração pecaminoso sempre nos volta para o caminho da idolatria, sempre nos volta a colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, o Novo Testamento sempre nos chama à conversão, sempre nos chama a deixar de lado essa nossa idolatria e a nos curvar diante deste Deus que é incomparável, não é? Eu vou colocar um texto aqui de Atos, deixa eu colocar Atos, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa. E vos anunciamos o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então veja, somos todos convidados ao arrependimento. Somos todos guardados, convidados, como diz João na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 21, a nos guardar dos ídolos. A nossa conversão foi, digamos assim, o ápice dessa mudança. Nós deixamos a nossa escravidão, nós fomos separados desse desejo pecaminoso que tomava conta de nós, e agora nós nos voltamos para essa lei da liberdade, como diz Tiago, né? Nós, então, graças ao nosso Deus, fomos chamados por Deus a uma vida de santidade. Eu quero tirar a Bíblia aqui, voltar aqui a nossa a divisão da nossa aula e mostrar um pouco para você sobre ou pelo menos fazer aqui uma contextualização para a atualidade. O que isso significa? Nós falamos que o segundo mandamento, ele proíbe qualquer tipo de adoração e de culto a ídolos, ok? A qualquer coisa. E ídolos são qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus. Ah, talvez essa visão seja totalmente distante das nossas necessidades hoje ou de algumas coisas que nós presenciamos hoje. Então, essa contextualização é necessária. Veja, algumas perguntas que podem surgir, né? Davi, é pecado, por exemplo, eu colocar na minha igreja uma janela e nessa janela ter lá a imagem de uma cruz? Davi, é um problema eu colocar um castiçal em cima de uma mesa, num lugar de destaque na minha igreja? Então veja, essas perguntas elas podem aparecer, não é? Eh, e a resposta a essas perguntas seria: olha, o cristianismo, o protestantismo, melhor dizendo, na tentativa de se parecer tão diferente, tão oposto à prática da idolatria, dos cultos, da veneração a imagens de escultura, como a Igreja Católica faz, o protestantismo foi por um caminho completamente contrário. Então, em muitas das igrejas protestantes que você entrar, você praticamente não vai ver imagem nenhuma. Numa tentativa de mostrar que nós temos e servimos apenas a um Deus. Mas veja, isso não quer dizer que não há beleza, não há graça, não há o belo numa imagem.
Eu acho extremamente bonito, entrar, como eu já fiz algumas vezes, né, quando eu estava, eh, sendo turista em algum lugar, e eu gostava de entrar em igrejas católicas e observar a arquitetura, observar os vitrais, observar os desenhos que estavam ali. Obviamente que eu sei que aquilo ali não é nada. Eu não vou me curvar diante daquilo. Eu não vou prestar um culto a um vidro, eu não vou prestar um culto a nenhum castiçal, a nada desse tipo, né? Eh, mas a gente precisa ter o cuidado, obviamente, de não fazer com que essas imagens seja mal entendido por quem está ali, de repente, dentro da nossa igreja. Mas não há, o que eu quero ensinar aqui é que não há pecado nenhum em ter esse tipo de coisa dentro de casa, dentro das igrejas, enfim, né? Desde que nós tenhamos uma postura correta, um conhecimento, uma postura correta diante disso. Nós podemos olhar para essas coisas e ver uma beleza, mas de maneira nenhuma isso deve ser o fim da nossa adoração. De maneira nenhuma, tá? Assim como eh, qualquer coisa, né, que possa ser usado para fins didáticos, né? Hoje em dia pouco se tem flanelógrafo, não sei quantos conhecem esse tipo de coisa. Mas na minha época tinha muito, né, nas escolas, nas aulas infantis. Era uma espécie de tela aveludada e se colocava ali, como se fosse um dupla face, um velcro, alguma coisa desse tipo, os personagens que eram desenhos e contava-se uma história. Então veja, problema nenhum em usar esse tipo de imagem para fins didáticos. Assim como não há problema nenhum em ler para uma criança uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia cheia de imagens, não é? Não há nenhum problema com isso. Desde que nós não nos curvemos nem transformemos essas coisas em deuses para nós, tá? É muito comum na nossa cultura a superstição, por exemplo. Então, existem pessoas que carregam no bolso, de repente, em algum lugar na roupa, pé de coelho, ah, pirâmides esotéricas, pedras da sorte. Algumas pessoas têm superstições do tipo usar roupas sempre de uma mesma cor, porque de alguma maneira traz sorte, dizem elas. Existem pessoas, especialmente católicos, que quando passam diante da igreja católica, eles fazem o sinal da cruz. Uma vez eu perguntei porque um amigo meu, por que que ele fazia isso? E ele dizia que era uma espécie de se proteger, não é? Era uma proteção que ele trazia para si na medida em que fazia o sinal da cruz. Então ele reconhecia a santidade naquele lugar e ao mesmo tempo pedia proteção para si. O segundo mandamento responde a essa atitude dizendo que essa é uma atitude idólatra. O único pela qual nós devemos buscar segurança, nós devemos buscar eh, ter uma atitude de culto, de veneração, é o nosso Deus. Ele é incomparável, nós não podemos, de maneira nenhuma, buscar a nossa segurança nem a nossa esperança em qualquer coisa que não seja Deus. Então, dito isso, a, a pergunta que se faz agora é: como o segundo mandamento responde às questões éticas da atualidade? Eu coloquei algumas e não é o meu objetivo responder a todas, tá? Eu coloquei três, mas existem muito mais do que três. Mas uma vez que você entende o princípio do segundo mandamento, você pode aplicar isso a, a qualquer questão ética que se colocar ali diante de você. Então vamos lá. Jogos de azar e ganância. O que uma pessoa busca quando está ali jogando por dinheiro? Porque é isso que chama os jogos de azar, não é? É jogando para ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro quando ganha. O que uma pessoa está buscando ali? Uma pessoa pode estar com o seu coração completamente voltado à sorte que aquele jogo pode trazer, a ganância pelo dinheiro e pela possibilidade de melhorar a sua vida. Então, veja, são todas esperanças colocadas em coisas que não são Deus. Isso são tipos de idolatria. E são respondidos com ou por meio do segundo mandamento. Então, veja, também podemos ter o nosso coração
nas riquezas, na posse, na economia, no desejo de acumular riquezas, de ter uma vida confortável. Não há nada errado em ter uma vida confortável, não há nada errado ser rico, não é? No entanto, está completamente errado colocar o nosso coração na riqueza, ter o nosso coração nessas coisas, ter essas coisas como a nossa segurança. Você deve lembrar do trecho bíblico que diz que um homem juntou para si celeiros e foi colocando lá a sua produção até o momento em que ele olhou para aquilo tudo e disse para si mesmo: agora come, bebe, folga, porque eu já tenho o suficiente para minha vida. E então uma voz diz a ele: você é louco. Isso tudo que você juntou, o que adianta se você perder a sua alma, não é? Então, veja, nossa esperança não pode estar nestas coisas. E, por último, nós também temos meios de comunicação, entretenimento e pornografia. Redes sociais, o uso excessivo de redes sociais para buscar prazer, a busca pelo prazer na pornografia também é um problema muito sério e que tem desvirtuado muitos crentes, inclusive, né? E a pornografia não é um problema que está apenas nos descrentes, assim como todos os outros pecados que eu comentei aqui, né? Todos os crentes estão sob o risco de cometerem esses pecados. E veja, a nossa alegria deve estar no nosso Senhor. Ele deve ser o Senhor incomparável, a nossa esperança, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso amor, a nossa busca deve estar neste Deus. Esse Deus é perfeito, ele é soberano, ele é insondável. É nele que nós devemos depositar a nossa segurança, a nossa esperança, uma vez que ele é um Deus incomparável. Por isso, não busque sua alegria em nada que não seja Deus. Este é o princípio fundamental. O nosso Deus é um Deus incomparável. Diversas questões, você talvez que me assista agora, esteja sendo chamado para ser um pastor, se já não for, e você pode encontrar não apenas no seu coração, mas no coração de muitas das suas ovelhas, um desejo por riquezas, um desejo por um casamento. Isso pode acontecer no coração de muitos dos nossos jovens, né? Eu só serei feliz o dia que for casado. E aí, nessa busca, ele transforma o casamento num seu Deus. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver um emprego e nesse emprego ganhar uma renda que for a renda dos meus sonhos. Então ele transforma o seu trabalho no seu Deus. Todas essas coisas são condenadas no segundo mandamento, que nos ensina que Deus é incomparável. Ok? Nós vamos, na próxima aula, falar então do terceiro mandamento. Por hoje é isso, eu agradeço a sua atenção e te espero na próxima aula.